Meus amados irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Muito bom poder estar aqui mais uma vez com vocês no programa Mensagem de Esperança para trazer um comentário sobre a lição da Escola Bíblica Dominical que estaremos trabalhando no próximo domingo. Lembrando a você que esse trimestre nós estamos nas classes de adultos das igrejas Assembleia de Deus em todo o Brasil, estudando o seguinte tema geral deste segundo trimestre de 2018: valores cristãos enfrentando as questões morais de nosso tempo. Sem dúvida alguma, essa revista com comentários do pastor Douglas Batista, ela vem em bom momento, haja vista nós estarmos em um contexto de constantes mudanças sociais, culturais e também morais. E a igreja precisa se posicionar, a igreja precisa erguer a sua voz sobre o que ela crê, sobre como ela crê e por que ela crer, em matéria de vida, sexualidade, casamento, família, Estado, política e sociedade. No próximo domingo, mais precisamente, a lição de número 2 estará trazendo um tema que está sendo muito discutido na sociedade, em nosso contexto atual, sobretudo nas mídias, sejam elas mídias virtuais na internet, sejam a televisão, o rádio e outras mídias impressas. O tema é ideologia de gênero. Agora, visto que esse trimestre nós estamos estudando ética cristã e tendo como principal fundamento a palavra de Deus, as escrituras sagradas, a verdade infalível e inerrante do Senhor, nós precisaremos estudar e avaliar o tema ideologia de gênero, mas submetendo-o ao crivo da palavra de Deus. Ou seja, como nós cristãos devemos lidar com este tema ideologia de gênero. A nossa revista, ela tem 3 tópicos, como é de costume. No primeiro tópico, nós estaremos trazendo alguns conceitos, a origem, estaremos trazendo uma abordagem da origem do significado da expressão ideologia de gênero. Portanto, estaremos recorrendo ao século XVIII, final do século XIX, também século XX, para mostrar como esta ideologia bebe em fontes culturais do marxismo ideológico e político e também nos movimentos feministas de meados do século XX. A ideologia de gênero, ela pretende dizer que nenhum ser humano nasce homem ou mulher, menino ou menina. Todos nós nascemos, segundo os ideólogos do gênero, com sexo neutro, a ser definido e construído socialmente. A ideologia de gênero também pretende remover o paradigma de que os sexos são apenas 2, homem e mulher, ou masculino e feminino. A ideologia de gênero pretende dizer que existe uma infinidade, um sem número de gêneros e que a constituição física e biológica não é determinante para a identificação social, a identificação de gênero e também para as escolhas sexuais de cada pessoa. De tal modo que, para os ideólogos do gênero, alguém pode nascer com um corpo tipicamente masculino, com as configurações masculinas, mas ainda assim, em idade de um adolescente, de um jovem, perceber-se como uma menina. Ele nasce com um corpo de menino, mas pode se identificar como uma menina. E também as suas escolhas, as suas orientações sexuais não serão determinadas pela sua constituição física. Ele pode ter um corpo de um menino, mas pode vir a se interessar por outros meninos, ou por outras meninas, ou não se interessar por ninguém. Portanto, orientação sexual e identidade de gênero jamais são definidos pela constituição física, pelo físico, pela constituição biológica. Isto é o que dizem os ideólogos do gênero. E nós vemos um grande levante, tanto no contexto político,
quanto nos contextos acadêmicos e também nos contextos escolares e na mídia, nós percebemos um grande movimento no Brasil para a divulgação e propagação dessa que nós chamamos de inversão de valores que tradicionalmente nós recebemos de nossos pais e que tem garantido o sustento e a permanência da sociedade nos padrões que nós conhecemos. Muitos propagadores da ideologia de gênero já estão aí propondo projetos de leis, como, por exemplo, o PLC 122, que, graças a Deus, está arquivado, mas existem outros projetos de lei, como o PL 5002, propositura dos deputados federais Jean Willi e Érica Cocai, e outros projetos de leis, como o Estatuto da Diversidade Sexual, que foi recebido no final do mês passado pelo Senado Federal e que agora deverá ser avaliado e julgado pelos senadores no Congresso Nacional. Projetos esses que objetivam remover aquela configuração tradicional de sexualidade, de casamento e de família, além de criminalizar a opinião que é contrária aos interesses dos ideólogos do gênero. Então, para você, meu caro telespectador, que agora está nos ouvindo em Campina Grande e nas redondezas, para ficar claro, os ideólogos do gênero defendem a ausência do sexo nato. Ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, ninguém nasce menino, ninguém nasce menina. Para um ideólogo do gênero, não faz sentido uma mãe perguntar ao médico que fez a sua ultrassonografia, estando ela grávida de 5 ou 6 meses: doutor, qual é o sexo do menino? Qual é o sexo da criança, do bebê? Eu vou ter um menino ou eu vou ter uma menina? Isso é simplesmente fora de propósito na mente de um ideólogo do gênero, porque se vai ser menino ou se vai ser menina, independe da sua constituição física, é algo que ele vai escolher quando ele estiver grande, formado, quando estiver lá com seus 13, 14, 15 anos de idade. Inclusive, há alguns políticos deste país que, via lei, estão propondo tratamento de hormônios, tratamento farmacológicos e também tratamentos cirúrgicos para aquele cidadão, aquele sujeito, aquela pessoa que está em um corpo, mas identifica-se com um gênero que não é aquele de sua constituição física. Então, no próximo domingo, nós vamos estar estudando isso de modo bastante detalhado, dentro de 1 hora e 15, que a Escola Bíblica Dominical nos reserva. Agora, o que a Bíblia Sagrada tem a dizer sobre a ideologia de gênero, que é uma das parceiras do ativismo gay, do movimento LGBT, na proposta de uma verdadeira revolução sexual no século XXI em que estamos? Eu quero chamar você, caro leitor, caro telespectador, a ler, a meditar sobre um texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 19, versículos 4 e 5. Veja o que é que Jesus coloca para nós sobre padrões de sexualidade, padrões sociais ou papéis sociais e também sobre o padrão matrimonial. Mateus capítulo 19, versículos 4 e 5, na versão NVI, diz assim: Ele respondeu: Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não serão dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Faço questão de ler esse texto para você porque a ética cristã, como eu dizia, ela tem a palavra de Deus como seu principal fundamento. Como acabamos de ler, Jesus ele ratifica a criação de Deus lá no Éden, quando Deus criou sexos definidos biologicamente. Jesus diz que o Criador os fez homem e mulher. Não existe um terceiro sexo, não existe um terceiro gênero. Aliás, gênero e sexo, à luz da palavra de Deus, são a mesma coisa. Essa distinção moderna, ela não passa pelo crivo da palavra de Deus. Segundo, Jesus diz: deixará pai e mãe.
Perceba, Jesus não está falando deixará pai e pai, deixará mãe e mãe, ou deixará seus cuidadores, que é uma palavra também hoje, em substituição ao tradicional uso dos termos pai e mãe. Jesus diz, deixará pai e mãe, o homem pai, a mulher mãe. Portanto, as funções ou os papéis sociais também estão definidos por Jesus. E por último, Jesus diz, o homem se unirá à sua mulher. Portanto, o padrão de casamento, o padrão de uma relação matrimonial também está definida por Jesus. Heterossexual, um homem e uma mulher. Perceba, homem e mulher criados por Deus, sexos definidos. Pai e mãe, padrões ou papéis sociais definidos. Homem unir-se à sua mulher, relação matrimonial também definida. Isto é a palavra de Deus, este é o dogma sagrado, este é o fundamento que não pode ser removido e nem submetido ao crivo dos homens modernos. Que Deus te abençoe no próximo domingo. Esteja numa escola bíblica dominical da nossa Igreja Assembleia de Deus mais próximo de sua casa. Tenho certeza que o Espírito Santo falará melhor ao seu coração. Deus te abençoe. Até a próxima, querendo Deus.